Oi, hoje eu vim apresentar para vocês o subprojeto de pesquisa de iniciação científica, produção e acesso público do conhecimento sobre o Covid-19. Eu sou Iris Moreira e a professora orientanda dessa pesquisa é a Viviana Borges Copt. E para começar, nós vamos pensar no contexto em que esse estudo está inserido, que é o contexto da pandemia de Covid-19. Acredito que se você, assim como eu, está no ano de 2021 assistindo essa apresentação, você sabe o que é a pandemia de Covid-19. Mas é bom a gente relembrar de como isso começou. Né? Isso começou na China, em 2019, essa doença que é causada por um vírus, o coronavírus, que é altamente contagiosa e que depois que esses primeiros casos apareceram, começou a se espalhar rapidamente por todo o planeta. E estamos ainda inseridos nesse contexto. E como toda pesquisa tem uma pergunta norteadora, essa não seria diferente. Né? A pergunta que nos norteou, a pergunta que nos permitiu fazer esse estudo, questionar e tentar entender o que estava acontecendo dentro do contexto da pandemia de Covid-19 foi: qual é o vínculo entre o investimento em ciência e o avanço do conhecimento científico para o controle da pandemia de Covid-19? Então, será que os países que mais investem em ciência conseguiram ter um avanço, né, do conhecimento a respeito do vírus ou de temas acerca do vírus? Então, né, esse estudo ele vai relacionar os países mundiais no avanço do conhecimento do Covid-19 entre os anos de 2019 e 2020, com seus investimentos em ciências nos últimos 5 anos. E de acordo com os dados obtidos do Banco de Dados Científicos e Scopus, especificamente, entre o ano de 2019 e 2020, os países que mais publicaram artigos a respeito, né, do Covid-19 foram os Estados Unidos da América e China. O idioma mais utilizado para essas publicações foi o inglês, e que, no que se refere às áreas de abordagem desses artigos, se destacaram medicina, ciências sociais e bioquímica, genética e biologia molecular. A medicina, então, foi a área com mais publicações de artigos, representando 68,10% dos artigos publicados ao todo. Com base nos relatórios da Unesco, divulgados entre o ano de 2014 e 2018, no que se refere aos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, os Estados Unidos e a China foram os países que mais investiram. Eles representam mais da metade dos investimentos, né, na área do cenário mundial. E apesar de ter um aumento dos investimentos no cenário global na taxa aí de 19,2%, como vocês podem observar na figura, essa distribuição desses recursos é desigual entre as nações. Agora vamos entender um pouco mais o que representam esses dados na realidade, né, no dia a dia ali dessas nações. A China, com a maior população mundial, apresentou uma marca de 95.626 casos de Covid e 4,6 mil mortos, o que representa um índice insignificante quase em relação aos demais países, né? Então, a China teve um índice muito baixo em relação aos demais países. E aí, os principais pontos para o sucesso do governo chinês foi controlar rapidamente a disseminação do vírus, né? Então, o que eles usaram? Quais foram os artifícios que eles usaram para controlar rapidamente o vírus? Foi o investimento na testagem, o rastreamento de possíveis infectados e o controle deles ali, uma política severa de confinamento, prevenindo a disseminação do vírus, a disponibilização de recursos necessários na área da saúde para todos, né? Foi assegurar comida e combustível para todos durante a quarentena e assegurar também que as informações que chegassem ao público fossem de fato baseadas em fatos científicos e não em boatos. Então,
com a capacidade aí de controlar essa batalha para interromper o ciclo de transmissão do vírus. Já os Estados Unidos, que está representado nesse gráfico aí na tela pela linha vermelha, ainda hoje são a maior economia do mundo e tem 1 bilhão a menos de habitantes do que a China. E o número absoluto de óbitos pelo Covid é de 125 mil vezes maior, né? Então, 125 mil vezes mais óbitos do que a China. Isso se deve ao fato, né, de que os movimentos negacionistas e anti-vacinas atrapalharam muito o desenvolvimento dos Estados Unidos frente ao controle da pandemia. Uma vez que, para a Casa Branca, a desinformação online compromete o avanço da imunização no país. E a agenda democrática de Joe Biden, né? Entretanto, é inegável, ninguém pode falar, que os investimentos em pesquisa e desenvolvimento nos últimos anos obtiveram resultados significativos. E a questão do Brasil? Como é que fica o Brasil, né, nessa situação toda? A pandemia atingiu o Brasil em um momento especialmente vulnerável em relação à capacidade da ciência nacional, né? Porque nos últimos anos, como vocês observam aí no gráfico que está na tela, o investimento público do governo federal em ciência e tecnologia diminuiu drasticamente, resultando em cortes de bolsa de pesquisa e defasagem tecnológica em laboratórios e nas universidades. A redução do financiamento público, que já vinha acontecendo desde 2014, chegou ao ápice justamente quando o país foi atingido pela pandemia e gerou ali incertezas quanto ao futuro da pesquisa no país. E isso deixou que o Brasil ficasse ali à mercê da tecnologia e dos recursos, né, dos outros países, dependendo necessariamente de comprar os recursos dos outros países, né, de comprar recursos externos. Portanto, esse estudo conclui que a relação entre o investimento e a produção científica é diretamente proporcional, o que significa que quanto mais um país investe em ciência, né, mais retorno ele tem com isso, mais ele produz ciência. E apesar dos fatores políticos, sociais e a popularização do conhecimento científico influenciarem diretamente no resultado dessa produção científica. Então, é importante que haja a adesão da sociedade a essas medidas profiláticas, né? Uma adesão da sociedade ao enfrentamento da pandemia para que haja um resultado. Isso fica extremamente claro em relação ao desenvolvimento, por exemplo, dos Estados Unidos frente à pandemia, como já conversamos anteriormente. Então, eu fico aqui, agradeço vocês por terem assistido a apresentação desse trabalho até o final. Espero que isso possa ter inspirado mais pessoas a desenvolverem também as suas pesquisas. Até mais!